Wagner Lopes falando sobre esse jogo, um jogo totalmente diferente do que aquilo que a gente viu há uma semana, professor. O time conseguiu propor aí as ações desde o início e acabou consolidando a vitória na etapa final, né? Boa noite. Boa noite, jogo muito importante para nós, a vitória muito única, porque saímos perdendo, criamos muitas oportunidades no começo, encaixamos a marcação em bloco alto para não deixar sair jogando e conseguimos vencer a maioria dos duelos, não só a primeira e segunda bola, mas você ter um time agressivo sem a bola e com a bola insinuante, rodando a bola, usando triangulações rápidas, ultrapassagem, enfim. Foi uma grande noite, os jogadores estão de parabéns, comissão técnica, diretoria, enfim, nosso torcedor compareceu, nos ajudou desde o primeiro momento. Então, destacar a força do nosso grupo, porque você perder um jogo fora de 4-1, depois voltar e reverter isso com muita determinação, muita garra, isso é uma coisa muito bacana e nos deu orgulho. Então, manter os pés no chão, continuar trabalhando. A gente sabe que é um caminho longo, mas está todo mundo de parabéns por hoje. Quer dizer, não se abalou, apesar de ter saído atrás do marcador também. Com certeza, continuamos mantendo o bloco alto, marcação, encaixe de marcação lá, não deixando o adversário gostar do jogo. E o time está de parabéns. Eu acho que foi uma das melhores partidas e nosso torcedor no tempo todo apoiando também foi muito importante. Então, é uma vitória assim, que nos dá muita confiança para viajar para Rondônia no próximo final de semana. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, falei com o Felipe e ele estava falando assim, ele falou, cara, não condiz, vamos dizer assim, com o patamar das duas equipes, o placar de 4-1. Professor, como trabalhar o psicológico de uma equipe que perdeu 4-1? Foi difícil, né? Assim, imagino que o senhor, por estar lá, sentiu até mais que a gente. Como trabalhar o psicológico para a equipe vir aqui e entregar tudo como entregou? Saiu atrás, mas mesmo assim, não se entregou, foi em cima, foi atrás e saiu daqui com a virada. Primeira coisa a ressaltar é que o nosso time é um time de homens honrados, né? Os nossos jogadores estão felizes de estar defendendo as cores do Luverdense. Isso é um ponto importante. Então todo mundo passou uma semana duríssima, uma semana digerindo a derrota. Isso dói, porque todos os treinos você lembra o que aconteceu e lá nós não jogamos, nós não conseguimos jogar. Então isso, desde a segunda-feira, na reapresentação, nós fomos trabalhando, pontuando com cada um que a gente precisava reverter isso, precisava mostrar a nossa força para o nosso torcedor, dentro da nossa casa, na frente das nossas famílias, que a gente teria que reverter e os jogadores, todo mundo sabia da importância de jogar. O Aparecidense é um dos melhores times que a gente desde sempre sabia que era um time muito competitivo e hoje nós conseguimos, de uma certa maneira, nos impor, não só tecnicamente e taticamente, mas fisicamente também. Então parabenizar os jogadores, o nosso condicionamento físico muito bom, nós corremos o tempo todo, pessoal, preparação física do professor Stefano, a gente tem que pontuar isso, porque corremos o tempo todo e isso foi determinante para a ocupação de espaço de forma inteligente. Então parabenizar, agradecer todo mundo, porque sozinho ninguém consegue nada. E não só o torcedor, mas a nossa diretoria, os nossos funcionários, todo mundo com a mesma vontade de vencer, com a mesma vontade de dar orgulho para o nosso torcedor. Então hoje foi uma noite muito feliz e agradecer pela oportunidade e mais do que nunca manter os pés no chão e continuar trabalhando para fazer um grande jogo lá contra o Porto Velho. Bom, a classificação, professor, com essa vitória, ela está muito bem encaminhada, já para a próxima fase. É claro que tem Bispo e o time do Capital que estão brigando ali com o Luverdense, por essas 4 vagas. O senhor já pensa de alguma maneira em daqui a pouco preservar algum jogador que está jogando todos os jogos? Não, a gente tem um departamento médico, o nosso fisioterapeuta, o professor Álvaro é muito atento, a nossa equipe médica é muito atenta nisso. E eu não penso, hoje eu penso, a partir de amanhã, amanhã domingo a gente ainda descansa um pouco, mas já começamos a estudar o adversário, já começamos a prospectar o plano de jogo
mas jogo a jogo falta muita coisa ainda, são mais 6 jogos duríssimos, então é pensar única e exclusivamente no Gazinho em Porto Velho, porque né, passo a passo, degrau a degrau, nós vamos buscando o nosso lugar, mas tem muita coisa pela frente ainda, humildade, simplicidade, não faz mal para ninguém, então bora trabalhar e respeitar todos os adversários. Nós falamos na transmissão que lá não foi jogo para 4, né? Agora aqui foi jogo para 6. Né? Daqui a pouco tem que mostrar o DVD aí do Wagner Lopes para você. Não. A gente tem treinado muito finalização. Eu acho que no primeiro tempo nós tivemos pelo menos umas 3, 4 oportunidades de fazer o gol. Infelizmente não entrou. Mas, independente de fazer 4 ou não, a nossa imposição em campo foi muito boa, foi muito marcante. Então é parabenizar os jogadores, deu orgulho de ver o nosso time jogar hoje. E isso é muito importante para a nossa sequência. As 2 melhores apresentações da equipe aconteceram aqui, contra o Ceilândia, hoje contra a equipe aí da Aparecidense. Fora de casa aconteceram as derrotas. O Luverdense ainda não achou o jeito certo de jogar fora de casa? Como é que o senhor analisa isso? Fora de casa, a gente tem muito contexto. A nossa logística não é uma logística fácil. Por exemplo, nós para irmos para Goiânia, nós saímos daqui 7 horas da manhã, chegamos lá 8h30 da noite. Então nós não conseguimos treinar nesse dia, não tinha campo para treinar. Então tem a força do adversário, tem muito contexto aí que fica oculto, mas que a gente sabe que não é fácil. Então, para Rondônia, eu nunca estive lá também, não sei dizer, mas a gente está procurando campo, está procurando médico, está procurando uma situação que muitas vezes o torcedor não sabe, mas às vezes você fica na estrada, ou esperando no aeroporto 6, 7 horas. Então é uma logística complexa. Então, não dando desculpa, né? A gente, lógico, quer jogar bem em todos os jogos, mas se você ganhar todos os jogos em casa e ganhar todos os jogos fora, é uma coisa muito difícil. Então, é claro que a gente almeja isso, mas não é fácil. Mas a gente busca, sim, melhorar fora de casa, ser competitivo o tempo todo, truncar o jogo o tempo todo, porque é esse time que é essa a nossa essência, de força, de vontade, de determinação. Porque se jogar com raça, o nosso torcedor fica com orgulho do time, e é isso que a gente quer. Só para encerrar, alguns jogadores sentiram hoje, o Lucas saiu quando estava fazendo tratamento já no joelho, o Anderson também reclamou alguma coisa, alguma preocupação, algum sinal de alerta neles ou em outros jogadores? Sempre, o treinador sempre preocupado com tudo, cercando todos os detalhes, buscando todas as soluções. Então não tem zona de conforto, não tem zona de negligência, a gente está o tempo todo preocupado. Professor, vou fazer a minha pergunta, o senhor corrija se eu fizer a pergunta então errada. Não faz pergunta fácil, não faz pergunta difícil. Então fazer difícil, então. O que acontece? Professor, sempre que pergunta, por exemplo, e o próximo jogo, o senhor, entre aspas, se esquiva. Eu queria que o senhor falasse sobre o seguinte, a questão para quem joga em alto rendimento, como é que fala? Qual a importância do desfrutar? Porque é tão difícil, às vezes, quando alcançar uma vitória. E eu já percebi que, algumas vezes eu falo assim, não, vamos desfrutar agora. Para quem está em alto rendimento, qual a importância de também desfrutar para a sequência da sua carreira, para a sequência do time, o bem-estar de todos? É assim, você vencer a Aparecidense é muito difícil. E ainda vencer com autoridade é mais ainda. Se você acaba o jogo e já começa a pensar no adversário, na maioria das vezes você não vai ter o discernimento correto na preparação. Por exemplo, eu não tenho como falar num plano de jogo de um adversário que na casa deles, o comportamento deles tem que ser analisado. Eu tenho que assistir 3, 4 jogos do adversário primeiro para criar um plano de jogo. Aí na reapresentação dos atletas eu vou saber se eu tenho algum problema sério ou não. Quem eu tenho à disposição. Nós nós temos cartões, nós temos contusões. Então são muitas coisas que você precisa analisar antes de montar um plano de jogo. Então amanhã nós temos a folga. Na segunda-feira, na reapresentação, a gente vai saber quem tem condição, quem não tem condição. Até lá a gente já consegue amanhã já assistir 3, 4 jogos para criar um plano.
Então é por conta disso que hoje, pelo menos, você precisa desfrutar. Você precisa comemorar uma vitória tão difícil assim. Porque no campeonato estadual, quantas vitórias nós tivemos? Foi duro, foi muito difícil vencer. A partir disso, se você pensar, nós já temos 5 vitórias no Campeonato Brasileiro. Isso é um feito muito grande, você precisa desfrutar disso, porque senão o trabalho ele fica maçante, ele fica pesado, você não vai ter alegria na hora de trabalhar, e sim cobrança. Então a cobrança ela tem que acontecer, mas após as vitórias, pelo menos nas primeiras 24 horas, é você curtir com a família, você jantar com a família, você desfrutar a alegria de vencer uma partida. Fechou, professor. Obrigado.